Hey, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao novo episódio do UniLibrasCast. Hoje é um episódio muito especial porque você vai descobrir a Libras para iniciantes, como superar os desafios, como se conectar com a comunidade surda e com a cultura surda. Eu, Madison, estou no universo da Libras há mais de 23 anos. Sou casado com a Raquel, ela é surda, e nesses mais de 14 anos de casados, eu tenho vivenciado a Libras praticamente 24 horas por dia. E eu percebi que tem muitas nuances e detalhes fundamentais na Libras que a maioria das pessoas acabam não percebendo. E é por isso que tantas vezes, tantas pessoas que começam a aprender a Libras acabam desistindo no meio do caminho. Isso é muito triste, porque quando você desiste da Libras, você na verdade está desistindo dos surdos. Então, não desista da Libras. Pelo contrário, compartilhe esse episódio aqui com seus amigos que também amam a Libras, que também querem aprender, se desenvolver e avançar ainda mais na Libras. E embora o episódio seja, no primeiro momento, voltado para quem é iniciante na Libras, eu tenho certeza que muita gente que já está estudando a Libras há algum tempo pode se surpreender com as dicas, técnicas e estratégias que eu vou revelar nesse novo episódio aqui, respondendo as perguntas que o meu time selecionou para poder ajudar você que quer aprender ainda mais na Libras, possa desenvolver-se e avançar ainda mais. Quais são os maiores obstáculos que iniciantes enfrentam ao começar a aprender a Libras e o que você recomenda para superar esses obstáculos? A grande questão do iniciante na Libras é porque o maior referencial que a gente tem hoje de aprendizado de uma outra língua, de você tentar aprender uma outra língua, e a Libras é uma língua diferente do português, a referência que a gente tem, que todo mundo tem, é o inglês que a gente aprendeu na escola. A grande questão é que aquele aprendizado do inglês lá na escola, ele não foi um aprendizado que realmente funcionou, que realmente fez você estar preparado para ter uma comunicação, para entender algo, para entender um livro ou qualquer outra coisa. Ele foi um aprendizado muito mecânico. E isso fez com que, quando todos nós que passamos por esse aprendizado na escola, a gente tem uma tendência a achar, a pensar que aprender uma outra língua é algo complicado, é algo difícil de fazer. Porque, tu fica lá, ensino fundamental, ensino médio todinho, tentando aprender, e saiu de lá sem ter o preparo, sem saber realmente ter essa comunicação, então parece ser algo complexo e complicado. E aí, qual que é a grande questão aqui, em especial sobre a Libras? A Libras é uma outra língua e uma outra forma de ver o mundo. Esses dias eu estava conversando com a Raquel no café e aí foi muito interessante, né? A gente gosta muito de comer raízes, como batata doce, aipim, inhame, e comer isso com ovos também de manhã. E aí tem várias opções diferentes de batata doce. Tem uma que a gente compra aqui na Chapada Diamantina, que é uma batata doce na cor roxa. Você abre, você corta ela assim, realmente ela é roxa. Então ficam várias panelas assim sobre a mesa do café da manhã, enquanto a gente está conversando, deliciando ali o nosso café. E aí, esse dia eu estava conversando com a Raquel e foi muito interessante, porque na hora de ela sinalizar, ela estava com uma xícara assim na mão, e então ela sinalizando usando somente uma única mão. Mas, mesmo assim, ela usando o espaço de sinalização para se referir de forma específica a cada um dos alimentos que estavam ali na mesa e que a gente ia colocar no prato. Então, ela estava lá com a xícara assim na mão e sinalizando, e ela fazia a sinalização não só dos sinais de cada um daqueles alimentos ali, mas de como eles estavam e das características que eles tinham, porque é justamente aí o grande poder e a grande diferença que a Libras tem. E nesse processo, a Raquel fazia essa sinalização, quando ela terminou de tomar o chá que ela estava tomando ali, ela então começou a sinalizar algo, contar algo
do dia a dia, algo que ela estava planejando fazer naquele dia ali, e de alguns sonhos que a gente compartilha, algumas coisas que a gente está preparando para fazer. E no processo de fazer isso foi muito interessante, porque ela muito poeticamente mesclou a sinalização do que ela tinha feito antes, daquela variedade de opções que a gente tinha disponível ali, e ao mesmo tempo a variedade de opções que a vida traz, e de como fazer escolhas, de como que todas essas coisas fazem esse tipo de encaixe na vida e de como que tudo isso se conecta de forma tão incrível. Mas o que mais me chamou a atenção no processo de ela fazer a sinalização é que no processo de a Raquel fazer aquela sinalização ali, ela foi usando o espaço de sinalização que tinha ali na frente dela. Mesmo sendo um espaço, vamos dizer assim, um pouco menor, porque a gente estava na frente de uma mesa, mas tinha coisas que ela fazia à direita, outras coisas ela fazia à esquerda, e de repente essas coisas se relacionavam umas com as outras, e ela ia fazendo pequenas apontações no espaço de sinalização que ela tinha ali. Ou seja, a Libras é uma língua mas tão incrível que ela traz essa possibilidade de mapear nesse espaço que você vai sinalizar formas diferentes e aquilo que você quer se referir na comunicação. Porém, para quem está começando agora a aprender a Libras, ou mesmo para uma pessoa ouvinte que quer aprender a se comunicar com surdos, ou mesmo quem já está estudando a Libras há algum tempo, quando você olha para Libras, muitas vezes essa construção espacial que é feita na Libras, no primeiro momento você não percebe que é isso que está acontecendo. Fica parecendo que são movimentos aleatórios que estão acontecendo ali e que basta você decorar alguns sinais da Libras ou decorar como montar algumas frases que é o suficiente para você se comunicar com surdos. E isso acaba se transformando em um obstáculo intransponível. A grande questão é que, por trás de todas essas frases na Libras, existem os sinais, e por trás dos sinais da Libras existem estruturas menores, existe uma lógica por trás, como se fossem várias pequenas peças, pequenas mesmo, que se encaixam para poder formar um sinal. E por isso, justamente, que quando você domina os elementos que são chave para a formação dos sinais e você sabe como que eles se encaixam, montar as frases fica muito mais prático, muito mais intuitivo e traz uma diferença muito maior na sua comunicação em Libras. Então, por exemplo, quando eu descrevo essa estante que está aqui, atrás de mim, para eu poder ter a comunicação sobre essa estante em português, eu falaria, ela é uma estante feita de madeira, ela tem 4 ou 5 prateleiras, e nessas prateleiras tem alguns livros. Então, a forma de eu descrever, e alguns vasos e vasilhames também, a forma de eu descrever isso em português faz com que, para eu poder descrever ela, eu preciso de expressar som por som. Esses sons, na linguística, são chamados de fonemas, então eu preciso de expressar som por som, e depois esses sons se juntam, eles formam uma palavra. Mas, na sua cabeça, você tem que ir recebendo, né? Você vai ouvindo cada um desses sons, você vai, no seu cérebro, isso vai se adaptando e encaixando com pequenas palavras, que depois você vai fazer um espaço de som, um espaço de silêncio entre elas, para depois fazer uma outra palavra, até que você forma a frase. Mas tudo isso é linear. Tudo isso é consecutivo. Você faz uma coisa para depois você fazer a outra. Na Libras, não é dessa forma como as coisas funcionam. Na Libras, eu descrevo os elementos como eu vou fazer aqui. Então, na Libras, eu faço uma construção visual de como ela funciona. Ela é uma estante, e aqui eu poderia fazer dessa forma, mas eu posso descrever em mais detalhes a estrutura da estante, eu posso descrever as hastes, como ela é constituída, enfim, eu posso acrescentar mais detalhes aqui. Mas, uma vez que eu já trouxe essa construção de que é uma estante, agora
de forma visual, eu vou construir como que a estante está. Então, aqui foi construída a estante. Observa a altura que eu estou fazendo cada um dos elementos, cada uma das prateleiras. Tem uma prateleira aqui, mais ou menos na altura dos meus olhos, outra prateleira aqui, mais ou menos na altura dos meus ombros, outra prateleira aqui mais abaixo. O fato de eu fazer assim, já subentende que tem várias prateleiras ali, e que vários patamares, e não fazendo uma diferenciação entre eles. Se eu tivesse que fazer a diferenciação, eu precisaria de utilizar um número ou reduzir aqui o espaço para que ficasse mais enfático quantas são. Mas, por que eu enfatizei aqui a altura mais ou menos onde eu estava fazendo? Porque na Libras, a altura, a disposição dos objetos, a disposição com que você sinaliza as coisas, influencia diretamente no significado. Então, se eu digo, por exemplo, aqui, significa que é nessa primeira prateleira, na segunda prateleira que foi sinalizada aqui, mais ou menos na altura dos meus ombros, que estão esses objetos aqui. Então isso faz com que eu não apenas esteja dizendo da prateleira e dos objetos que estão nela, estou dizendo também onde eles estão localizados nela. Então, mesmo que você não tenha visto essa prateleira pessoalmente, com a minha descrição visual na Libras, com a forma de sinalizar isso em Libras, você pode ir lá e você vai conseguir pegar e saber exatamente onde está cada um dos objetos. Então eu falei aqui dos livros, falei aqui de um vaso, e aí um pouco mais abaixo aqui eu já falei de outro vaso, ou seja, estou me referindo a esse segundo patamar aqui da prateleira. Mas, depois de eu ter sinalizado isso tudo, eu ainda poderia enfatizar outros detalhes relacionados à prateleira em si. Ou mesmo, e simplesmente dizer que lá em cima tem ainda 2 vasinhos na parte superior dela, percebe? Então, o grande obstáculo que as pessoas ouvintes que querem aprender a Libras, que são iniciantes e enfrentam ao começar a aprender a Libras, é justamente achar que a Libras é simplesmente uma língua que você vai ficar lá decorando sinais, decorando frases, que foi aquilo que tentaram ensinar pra gente a fazer com o inglês na escola e que, infelizmente, não ajudou você realmente a estar preparado com o inglês. Como o entendimento da cultura surda pode facilitar o processo de aprendizado da Libras? Nós, seres humanos, temos a incrível capacidade de nos conectarmos uns com os outros. E essa conexão que acontece, ela pode ser influenciada pelo ambiente que você está, pela cidade onde você mora, pelas pessoas, pelo clima onde você está e por muitos outros elementos. E nesse conjunto de coisas, nós, seres humanos, desenvolvemos habilidades de perceber como fazer para viver da melhor forma possível naquele ambiente ali. E, eventualmente, fazer algumas adaptações para isso. E esse processo de fazermos essas adaptações nossas, ou socialmente, aquele ambiente que nós estamos, passa a ser algo que nós passamos a cultivar. E é desse cultivo relacional, social, de hábitos e de um conjunto gigante de outras coisas que vem justamente a cultura. E como um dos elementos culturais mais poderosos que nós seres humanos desenvolvemos está justamente a nossa cultura e daí da própria cultura que emerge a língua. Então, no caso dos surdos, esse conjunto de hábitos, de forma diferente de ver o mundo, dessa conexão que eles têm entre si, dessa percepção visual que eles têm. As pessoas surdas não ouvem. Então, consequentemente, o cérebro do surdo se adapta nessa perspectiva, trazendo a possibilidade incrível de captar esse mundo à sua volta de uma outra forma. É literalmente uma outra forma de ver o mundo. Agora, qual é essa forma tão diferente que os surdos têm de ver o mundo? É a cultura surda. Então, quando você, que é ouvinte, começa a aprender a Libras, mas olha para a Libras simplesmente como um conjunto de palavras, sinais, ou frases, ou regras gramaticais que você precisa de aprender, e sim, tu precisa de aprender isso para poder ter a comunicação. Mas, se você olha simplesmente por esse ângulo, fica parecendo que é simplesmente um tanto de peças que você precisa de saber como é que se encaixam umas nas outras, um tanto de tijolos ali que você tem que, um tanto de blocos que você precisa de encaixar uns nos outros para você fazer a comunicação.
Mas a Libras está para muito além disso, e aí entra justamente esses aspectos culturais da Libras, dos surdos e tudo mais. Por exemplo, quando eu estava no processo meu de aprendizado da Libras, eu me lembro de uma forma assim, muito direta, de um dia em que eu estava acontecendo uma conferência na igreja que eu frequentava na época, e era uma conferência que eles chamavam várias pessoas que atuavam na evangelização em outros países, vários missionários, e eles vinham para poder compartilhar as experiências que eles estavam vivenciando, novas formas que eles estavam encontrando de realizar o trabalho deles e tudo mais. E essas conferências envolviam não só a igreja que eu frequentava, mas também outras igrejas de outras cidades. Então, era um evento grande que reunia muitas pessoas. E então, como essa igreja estava desenvolvendo ministério com surdos, outras igrejas que também tinham surdos aproveitaram a oportunidade para estar mais próximo, para poder compartilhar aprendizados, estratégias para alcançar os surdos, como engajar realmente a comunidade surda ali na igreja e tudo mais. E aí, nesse dia, eu me lembro de estar entrando na porta lateral, assim, era uma igreja bem grande no centro de Belo Horizonte, eu estava entrando por uma porta lateral e tinha acabado o momento da escola bíblica dominical, e na hora de eu entrar, tinha um intérprete conversando com o surdo. E foi muito interessante, porque o que eu estava muito acostumado a ver naquela comunicação era já a comunicação de um intérprete lá na frente interpretando. Mas o que eu vi naquele momento ali foi algo que aquele intérprete fez, o surdo não entendeu. E o surdo foi e falou assim: o que é isso? Se referindo a um determinado sinal da Libras que o intérprete conhecia, mas que aquele surdo, por ser mais adolescente, assim, não conhecia ainda. Mas para poder explicar aquele sinal que o surdo não conhecia, o que o intérprete fez não foi soletrar a palavra em português. E isso me chamou muita atenção, porque no curso que eu tinha começado a fazer, a primeira coisa que tinham ensinado foi o alfabeto manual da Libras. Tinham dado lá uma cartilha, né, uma folha de papel com todo o alfabeto manual ali, e depois uma outra folha com várias palavras para poder ficar treinando como fazer a escrita. E naquele momento ali, o que aquele intérprete fez foi descrever toda uma situação, dando um exemplo contextual, visual e relacionado ao dia a dia. E quando ele deu esse exemplo, em seguida ele foi e fez o sinal que ele estava compartilhando ali, o sinal que o surdo não tinha entendido num primeiro momento. E aí, nesse momento, o surdo foi e falou assim: entendi, captei. E foi justamente nesse momento aí que eu comecei a perceber que existia um jeito diferente de ter essa comunicação. Qual foi o grande lance? O que foi tão diferente ali nessa comunicação? Justamente que a cultura surda, ela é uma cultura visual. Então ela é uma forma visual de encarar todas as coisas. É uma forma visual de entender as relações, é uma forma visual de saber como que as coisas estão organizadas, é uma forma visual de conversar até mesmo sobre coisas que são abstratas, quer seja filosofia ou mesmo sentimentos. É uma forma visual. E essa forma visual vem justamente desse cultivo coletivo, dessa cultura coletiva surda, que traz à existência essa possibilidade de se conectar e de se relacionar com o mundo de uma forma visual. Então, no processo de aprendizado da Libras, se você não desenvolve, não aprende, não absorve a cultura surda, trazendo esses elementos visuais para poder trazer esse tipo de conexão na sua comunicação, dificilmente você vai conseguir realmente aprender a Libras. Porque se você não pega esses elementos, pegando essas estratégias de comunicação dentro da cultura surda, o que sobra? Sobram sinais e palavras ou frases para você decorar. E a grande questão é, isso não basta para você realmente ter
uma comunicação com os surdos, porque o tempo todo, tudo o que o surdo está comunicando está pautado nessa cultura surda visual que eles desenvolvem desde lá da infância, para quem cresceu, nasceu surdo ou cresceu sendo surdo, ou mesmo desde o momento em que aquela pessoa ali se tornou surda, por causa dessas adaptações que acontecem no cérebro dela. Quais métodos e recursos você considera mais eficazes para quem está começando a aprender a Libras agora? A primeira coisa é captar que na Libras e em todas as línguas existem palavras que são mais usadas e mais importantes do que outras palavras. E que se você aprender primeiro essas palavras, você vai ter um senso interno assim, de felicidade por você estar conseguindo aprender e por ser realmente útil aquilo no seu dia a dia, que já te coloca em vantagem. Então, na Libras, se você aprende primeiro quais são os sinais mais usados e mais importantes na comunicação, você consegue se conectar com muito mais surdos no seu dia a dia, em qualquer ambiente que você encontre com eles, quer seja no seu trabalho, na sua igreja, na padaria da esquina, ou mesmo lá na sua religião, ou em qualquer outro ambiente que você venha a encontrar com pessoas surdas, até mesmo se isso ocorrer de forma online. Para além disso, existe também um outro aspecto muito poderoso nas línguas, que é, obviamente, existem tipos de frases que aparecem com mais frequência do que outros tipos de frases. Então, uma vez que você capta e você sabe como montar as frases das formas mais comuns e mais importantes na língua, isso faz com que você consiga desenvolver um nível de comunicação ainda mais profunda. Para além disso, existe uma sequência ideal de aprendizado, uma sequência ideal de que quais são os sinais que você deveria aprender, quando deveria aprender eles. Então, por que aprender esses sinais aqui primeiro e esses outros aqui depois e aqueles outros ali mais à frente? Então, existe uma sequência ideal. E se você aprende nessa sequência ideal de sinais, o seu cérebro vai ter mais facilidade de aprender as outras coisas. Mas, para além disso, esses tipos de frases também, que são tão importantes nas línguas, em especial na Libras, existe uma sequência ideal também de quais são os tipos de frase e qual que é o momento certo de você aprender cada um deles. Porque se você fizer isso, você entende aquela lógica e isso vai servir como se fosse um trampolim para você aprender as outras estruturas e como montar outras frases ainda mais elaboradas para comunicar até mesmo situações comuns do dia a dia, mas que se faz necessário aquele tipo de construção ali específica. Para além disso, esse conjunto de sinais numa sequência ideal de aprendizado e também esse conjunto de tipos de frases em uma sequência ideal de aprendizado, existe uma sequência natural de aprendizado que o nosso cérebro tem como ser humano. E que se você pega esses sinais na sequência ideal e você pega essas frases na sequência ideal e você faz esse aprendizado e você aprende realmente a Libras, estuda realmente a Libras, nessa sequência natural que o nosso cérebro tem de aprender coisas novas, em especial de absorver um novo idioma, isso faz com que a sequência de aprendizado que você está tendo seja realmente um encaixe perfeito com a forma natural como o nosso cérebro aprende uma nova língua. E isso aí eu chamo de sequência perfeita. Por quê? Porque é um encaixe natural. É o encaixe natural que o seu cérebro já tem de captar as coisas e de organizar uma nova língua quando você está absorvendo aquela língua de forma natural e de forma intuitiva. E se você faz isso para os sinais e para as frases na sequência ideal de aprendizado deles, então isso se torna realmente uma sequência perfeita, que vai entrar como se fossem engrenagens que funcionam muito bem para o seu desenvolvimento na Libras. Mas, para além disso, eu e Raquel, minha esposa que é surda, somos casados há mais de 14 anos,
identificamos que esse processo de absorção, ele funciona de forma ainda mais poderosa para você absorver sinais dentro de frases, nessa sequência perfeita de aprendizado. Isso aí funciona de forma ainda mais poderosa quando você faz isso com histórias, que realmente são histórias envolventes e que ativam aspectos emocionais. Porque o nosso cérebro humano, ele foi constituído de tal forma que nós amamos histórias. Nós nos conectamos com histórias de forma prática. E para poder vivenciar a Libras dessa forma, existem várias estratégias que você pode utilizar. E no processo de mapear essas estratégias para poder guiar os nossos alunos e os meus mentorados para realmente poderem aprender a Libras e se desenvolverem ainda mais, eu, a Raquel e o nosso time aqui da Universidade da Libras e Destravas, nós mapeamos e desenvolvemos um portal especial de aprendizado da Libras. E nesse portal, tudo já está na sequência perfeita. A sequência intuitiva, a sequência natural com que o seu cérebro absorve a Libras. A sequência natural que vai impulsionar e desenvolver o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, ali tem práticas que começam com relaxamento. Por quê? Porque no dia a dia são tantas coisas que acontecem que, eventualmente, você já chega para poder aprender algo e você está com a cabeça tão cheia de coisas que aquele aprendizado ali não flui. Então é necessário primeiro ter um relaxamento. Agora, esse relaxamento, da forma como ele foi desenvolvido ali, de forma muito simples e prática, ele é tão poderoso e baseado em tantas técnicas diferentes das neurociências cognitivas que ele impulsiona toda a experiência de absorção da Libras que você vai ter dentro daquela aula. Além disso, as aulas são bem práticas e bem compactas. Isso faz com que o seu cérebro ele aprenda muito do começo daquela aula e aprenda muito do final daquela aula. Só que como as aulas são curtas, então isso faz com que a sua mente absorva aquilo ali de forma ainda mais poderosa. Mas, para além disso, a Libras é uma língua visual. Então você precisa de ver a Libras. E você precisa de conectar todo o aprendizado que você está tendo com aquilo que você já conhece, com a sua percepção do mundo. E por isso, todas as práticas devem envolver aspectos visuais do dia a dia, dos mais diversos contextos. Para além disso, à medida em que você vai avançando lá no portal, você chega em momentos ali em que você vai ativar o seu aprendizado. E aí tem várias técnicas para você poder ativar o seu aprendizado ali dentro. Técnicas que envolvem os seus aspectos de motores, envolve seus aspectos físicos, envolve aspectos emocionais, envolve aspectos lúdicos, ou seja, são múltiplas camadas, múltiplos sentidos que são ativados ao mesmo tempo e que fazem você ir absorvendo. E eu e Raquel desenvolvemos tudo isso de uma forma bem passo a passo, que à medida em que você vai se desenvolvendo, você realmente percebe que você está se desenvolvendo. E com práticas especiais em que você não apenas entende a Libras, mesmo quando os surdos fazem rápido, mas também que você consegue se expressar em Libras e mais do que isso, você consegue se expressar sem ficar preocupado em qual sinal, qual palavra, como é que monta a frase. Tudo isso passa a ser um processo natural nesse conjunto de ferramentas que estão lá dentro do portal. E para além disso, eu ainda acompanho as pessoas passo a passo. E você mesmo pode ter o meu acompanhamento passo a passo e personalizado dentro de um grupo seleto, guiando você do zero ou do nível que você está para você realmente desenvolver e avançar na Libras. Eu vou deixar aqui abaixo o link, você clica lá, preenche sua ficha de interesse, que meu time vai conversar com você para nós trabalharmos juntos nos seus bastidores, para você ter acesso ao nosso método e também ao portal e também a ter essas sessões de acompanhamento personalizado comigo em grupo, onde eu vou analisar as suas sinalizações, vou te dar um feedback personalizado, apontando e direcionando você para que você realmente seja preparado na sua comunicação na Libras ou mesmo na interpretação conforme for o seu objetivo. Quais estratégias podem ajudar iniciantes a manter a motivação e consistência ao aprender Libras
e assim nunca desistir. Você tem que aprender rápido e errar rápido. Aprender rápido e errar rápido. Muitas vezes você fica querendo tentar aprender a Libras e de primeira fazer todas as coisas tudo muito certo. Mas obviamente não é assim que funciona o aprendizado de uma língua. Na verdade, nada na vida você vai assim tão em linha reta. Para você andar de bicicleta, tem alguma falha ali, cambaleia para um lado, cambaleia para o outro, mas à medida em que você vai vivenciando aquela experiência, logo o seu cérebro vai captando a dinâmica de como que aquela experiência ali funciona, e então você já consegue andar de bicicleta em linha reta, às vezes até mesmo com uma mão só ou sem segurar ali o guidão com as suas duas mãos. Por quê? Porque você realmente entende a dinâmica de como que tudo aquilo ali funciona. Então, o grande poder que você deveria utilizar no seu dia a dia para você manter a sua motivação e a sua consistência a aprender a Libras é: estude a Libras todos os dias, mas tenha certeza de que o jeito que você está estudando realmente funciona. E que você não está só na decoreba, que você não está só pegando coisas prontas para você decorar, mas que você realmente saiba o que você está fazendo e por que você está fazendo daquela forma. Para além disso, tenha alguém que realmente te direcione, alguém que realmente te mostre qual o caminho correto, alguém que mostre para você realmente como funciona o aprendizado e que saiba identificar com facilidade o que você já aprendeu e qual é o próximo passo ideal para você. É o papel de um mentor que vai realmente te guiar passo a passo. Para além disso, você precisa de utilizar aquilo que eu chamo de espiral da fluência na Libras. O que é a espiral da fluência na Libras? É você utilizar técnicas e estratégias para sua absorção da Libras, de forma que aquilo que você absorveu hoje vai impulsionar o seu próximo passo amanhã. E o que você aprende amanhã vai impulsionar o seu próximo passo no dia seguinte. E o que você aprendeu naquele dia vai te impulsionar para o próximo dia. Ou seja, você vai crescendo, se desenvolvendo e avançando cada vez mais. Ou seja, é uma constante crescência que você tem. É um constante aprimoramento. É um constante progresso que você tem o tempo todo. Então é sempre para frente, sempre se desenvolvendo, sempre progredindo a algo mais. É diferente daquilo que geralmente acontece. Muitas pessoas acabam se sentindo muito travadas na Libras, travadas na comunicação e sentem que não sabem como progredir. É justamente aí que entra esse poder de ter um olhar direcionado, um olhar realmente que te orienta para que todos os dias você possa se desenvolver e avançar ainda mais. Mas, mesmo para quem tem uma agenda bem corrida, que trabalha o dia inteiro, mesmo com pouco tempo, estudar a Libras todos os dias é totalmente possível. E é aí que entra o poder para poder te manter motivado e consistente, ter acesso a um material realmente passo a passo, que você pode baixar para o seu celular, para o seu computador, para o seu tablet, levar sempre com você e ter essa possibilidade de, em qualquer lugar que você estiver, continuar conectado com a Libras e continuar se aprofundando ainda mais. E se você quiser ter acesso aos nossos métodos passo a passo e também ter acesso à minha orientação personalizada e direcionada para você dentro de um grupo seleto, acesse o link aqui abaixo, preenche lá sua ficha de interesse que meu time vai conversar com você para nós trabalharmos juntos nesses bastidores. Quais são os benefícios que pessoas, ao aprender a Libras, desfrutam, mesmo sem ter surdos na família ou sem ter contato com surdos ainda? A primeira coisa é que você expande drasticamente a sua capacidade visual, a sua percepção visual. O nosso cérebro, como pessoas ouvintes, ele utiliza muito do nosso córtex auditivo, que fica desse lado e desse outro lado aqui. Isso faz com que a nossa percepção natural como ouvinte, ela seja muito voltada para uma experiência baseada em sons. Mas a língua de sinais é uma língua visual. Então,
por utilizar ela, no processo de aprendizado dela, você passa a ativar muito dessa parte posterior do cérebro, que é o córtex visual. E que, inclusive, é uma área muito maior do cérebro comparada com os córtex auditivos. Ou seja, quando você está no processo de absorção da Libras, você ativa novas áreas no seu cérebro de forma ainda mais profunda, de forma ainda mais poderosa do que aquilo que nós temos no dia a dia. E por causa desse aspecto visual da Libras, e por você ter essa ativação tão poderosa do córtex visual, isso faz com que novas conexões cerebrais aconteçam no seu cérebro. Então, o seu hemisfério direito, o seu hemisfério esquerdo, ele vai se conectar de forma ainda mais poderosa. As mulheres têm essa parte aqui, que é chamada de corpo caloso, a parte que junta os dois hemisférios, elas têm essa parte mais espessa. Isso faz com que elas tenham muito mais conexões cerebrais entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, e permite que elas desenvolvam a habilidade natural de fazer até várias coisas ao mesmo tempo. Porém, tanto em homens quanto em mulheres que aprendem a Libras, por exemplo, uma língua de sinais, essa parte aqui passa a ter ainda mais novas conexões cerebrais. E isso faz com que até mesmo em situações em que uma pessoa sofre, por exemplo, um acidente vascular cerebral, dito derrame cerebral, em que é bem comum as pessoas perderem movimentos ou parte dos movimentos do corpo ou da comunicação, por exemplo, mas por saber a língua de sinais, você passa a ter um cérebro quase que blindado, vamos chamar assim. Por quê? Porque por causa dessas múltiplas novas conexões que vão acontecer entre hemisfério direito e hemisfério esquerdo, tudo isso vai fazer com que, caso aconteça uma situação de um AVC, por exemplo, a sua mente já tem muitos novos elementos para ajudar você a se recuperar muito mais rápido. Então, é um nível de poder novo que você passa a ter, quase como um superpoder no seu cérebro, porque você está conectando áreas que, naturalmente, em muitas pessoas não são tão conectadas assim. Mas, para além disso, existe um outro aspecto que é justamente a visão, a visualidade, que está conectada, obviamente, com aqui o córtex visual, que é o seguinte aspecto. O fato de você estar aprendendo a Libras, e a Libras ser essa língua visual espacial que você usa esse espaço aqui de sinalização, então você comunica algumas coisas aqui com essa mão, outras coisas com essa, outras coisas aqui mais assim, outras coisas mais aqui e tudo mais, isso faz com que esse encaixe, com que essa montagem de experiências se conectem de tal forma que quando você vê a Libras, você não apenas capta os detalhes ou aquilo que todo mundo está observando, aquilo que todo mundo está vendo ali, mas você consegue conectar muitas outras coisas e isso expande a sua visão, expande a sua percepção do seu espaço ali no dia a dia. Para além disso, de você ter essa visão física, conseguir ver coisas que estão até aqui nas laterais assim, isso melhora a sua visão como um todo, e mais do que isso, a Libras em si, ela é uma língua muito sensorial, ela é uma língua que você sente aquilo que você está comunicando, é uma língua que é uma língua muito empática, que você utiliza para se conectar com os surdos e com as outras pessoas. Isso faz com que a sua empatia melhore não apenas em relação aos surdos, mas nas suas relações como um todo. Porque é uma forma nova de você ver o mundo, uma forma nova de você se conectar. Isso traz uma melhoria grande na sua comunicação no geral. Traz um novo poder de comunicação e de aprendizado. Quando eu comecei a aprender Libras, por exemplo, eu era adolescente. As minhas notas na escola começaram a ser muito maiores do que as notas dos meus colegas. Eu não sabia que era por causa da Libras, mas de alguma forma, trazer essa nova percepção visual, trazer essas novas conexões cerebrais, fez com que eu tivesse uma nova percepção de tudo que estava à minha volta e trouxesse novas formas de conexão. Agora, para além disso, a Libras é uma língua viva e uma língua dinâmica, uma língua usada por uma comunidade vibrante, por várias comunidades em todo o Brasil, que são as comunidades surdas.
Mas, a bem da verdade, a maioria das pessoas não sabem se comunicar com surdos hoje. Isso faz com que, bom, se o surdo está ali em determinado ambiente, ele precisa ter uma comunicação e a maioria das pessoas não sabem se comunicar, então é necessário ter alguém ali para poder ser uma ponte de comunicação. E essa pessoa pode ser você, ao se tornar um intérprete de Libras ou mesmo ao você dominar essa comunicação em Libras. Porque isso vai fazer com que você sirva de ponte de comunicação entre surdos e ouvintes. E muitas empresas hoje já estão muito mais conscientes disso e têm inclusive incentivos de desconto em impostos, por exemplo, para contratar surdos para trabalhar nelas ou para desenvolver algo voltado para as comunidades surdas. Muitas indústrias, por exemplo, já perceberam que os surdos têm um nível de conexão, de concentração muito maior e que, eventualmente, uma pessoa surda consegue, de forma natural, intuitiva e, ao mesmo tempo, leve, às vezes, ser muito mais produtivo do que 3, 4, 5 funcionários ouvintes, conforme o tipo de função, por causa dessa concentração, por causa dessa percepção visual muito mais acurada que eles têm. Então, quando você aprende a Libras, quando você se desenvolve na Libras, você não apenas está criando uma forma de se conectar com as comunidades surdas, mas você está ao mesmo tempo também abrindo novas possibilidades de atuação profissional para você, ou mesmo de atuação profissional dentro daquilo que você já faz hoje, atingindo um público muito maior. De acordo com o último censo do IBGE de 2010, são mais de 9,7 milhões de surdos no Brasil. Então, como o resultado do último censo não saiu ainda nesse exato momento, mas eu estimo que seja entre 15 a 20 milhões, comparado com os censos anteriores, é um número gigantesco de pessoas em todas as cidades do nosso país e que estão ali sem uma comunicação específica, sem acesso às informações. Então, uma vez que você se posiciona como essa pessoa, como essa ponte de comunicação, você passa a ser visto com um diferencial gigantesco. Aí no seu trabalho, na sua igreja, na sua religião ou em qualquer outro espaço. E isso traz muitas novas possibilidades. É bem comum, hoje em dia, você buscar oportunidades de trabalho e de repente perceber que são poucas as chances ou que são muitos concorrentes para uma vaga. Mas na área da Libras, o que mais sobra são vagas. Tem empresas que ficam com vagas lá em aberto por meses e meses, por não encontrar pessoas preparadas para poder atender os surdos, para poder ter esse diferencial. E, muitas vezes, acaba gerando uma lacuna, um prejuízo muito grande para aquela empresa, por não ter alguém ali para poder atender aos surdos, e um prejuízo ainda maior para as comunidades surdas, por causa dessa falta de acessibilidade. Sem contar as inúmeras outras possibilidades, muitas vezes até mesmo na área de educação ou outras áreas, em que o simples fato de você saber se comunicar em Libras já se torna um diferencial tão grande que você passa a ter um abono especial que você passa a receber, um aumento do seu salário, ou mesmo novas oportunidades de promoção, ou ainda de garantir o seu trabalho, de garantir o seu emprego frente a situações adversas como as que aconteceram, por exemplo, na época da pandemia, em que no setor aéreo, por exemplo, as aeromoças e os comissários de bordo como um todo já sabiam inglês, sabiam espanhol, ou seja, todo mundo tinha as mesmas características, mas quem tinha um diferencial, por exemplo, como a Libras, estava à frente. Então, é algo que te projeta à frente. Mas, para além disso, o futuro é inclusivo. Então, a cada dia estão surgindo mais oportunidades, existem novas leis sendo promulgadas em nosso país e muitas outras coisas que fazem com que novas oportunidades venham a surgir e venham a se expandir para as comunidades surdas, para que os surdos tenham acesso maior à educação, ao lazer, às informações, à profissionalização, ao ensino acadêmico, ao ensino técnico, ao ensino profissionalizante, a eventos culturais, a shows, a museus e a tantas outras coisas. E em todos os lugares é necessário ter alguém que saiba se comunicar com surdos. Então, as oportunidades para quem sabe a Libras não faltam. Por isso, se você quer ter o meu acompanhamento personalizado, o meu direcionamento em passo a passo
com materiais selecionados para você absorver a língua de sinais, para você absorver a cultura surda, ter essa forma incrível de comunicação, fazer a diferença e ao mesmo tempo ter esse diferencial em você mesmo, passando a serviço como essa ponte de comunicação. Acesse o link aqui abaixo, preencha sua ficha de interesse que meu time vai conversar com você para nós trabalharmos juntos. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Você gostou? Compartilhe com seus amigos que também querem aprender mais da Libras, ou mesmo coloca lá no seu grupo de Libras para que mais pessoas possam aprender e se desenvolver ainda mais na Libras. E se você quer ter o meu acompanhamento e o meu direcionamento no seu processo de aprendizado da Libras, aprofundamento, ou mesmo se tornar intérprete, ter esse diferencial na sua comunicação, se tornar fluente em Libras, estar realmente preparado para se comunicar com surdos, acesse o link logo aqui abaixo e a gente se vê do outro lado.